Bom, continuando aí, na fase adulta, os anfíbios geralmente são carnívoros, eles se alimentam aí de outros artrópodes, como minhocas, pequenos vertebrados, entre outros. Uma característica que é bastante curiosa desse grupo é a utilização da língua para que eles possam caçar. Por exemplo, a dos sapos, ela é presa na parte anterior da boca e solta na parte posterior, ou seja, parte da frente e parte de trás. Quando ela é esticada para fora, ela consegue alcançar aí uma longa distância, considerável. E por ser pegajosa, ela é utilizada para capturar presas. A língua deles é guardada enrolada dentro da boca. Então, quando ela é projetada para fora, ele consegue aí capturar as suas presas. Muitos anfíbios ainda são considerados bioindicadores, ou seja, a presença deles aí em um determinado ambiente consegue informar se aquele ambiente está em equilíbrio ecológico ou não. Quando, por exemplo, um ambiente começa a ser degradado pela ação humana, as primeiras espécies que desaparecem são os anfíbios, já que eles são muito sensíveis às alterações do ambiente, como, por exemplo, temperatura e umidade. Então, não tem umidade, a gente não vai ter os anfíbios presentes naquele lugar. E, obviamente, aumentando a temperatura, a umidade diminui. Esses animais, eles produzem na pele uma variedade de substâncias contra fungos e bactérias, além de outros organismos que poderiam causar a sua morte. A indústria farmacêutica pesquisa essas substâncias para que elas possam se tornar medicamentos futuramente. Outra característica que também está sendo estudada aí para fins aplicados aí é a capacidade das pererecas adquirirem uma grande variedade de superfície. Adquirirem não, aderirem, ou seja, elas conseguem se grudar aí em um grande número de superfícies. Esse processo ele vem sendo estudado aí para o desenvolvimento de adesivos de alta duração, como o calo cirúrgico, que substitui a necessidade da sutura com agulha e linha. Ou seja, ao invés de costurar ali a pessoa, colocaria-se esse adesivo com essa capacidade bem semelhante aí à das pererecas de aderirem a grandes superfícies. E mesmo a pessoa tomando banho, fazendo suas atividades, aquele adesivo não seria descolado. Nós temos ainda espécies de rãs que são utilizadas aí por povos indígenas amazônicos em tratamentos médicos. Ela é chamada popularmente de sapo cambu. Ela é a rã verde. Ela secreta uma substância de defesa na pele dela e essa substância ela é coletada pelos indígenas. Após desidratada, a substância ela vai ser aplicada sobre a pele em pequenos furos feitos com brasa. Em um primeiro momento, ela causa uma série de efeitos de intoxicação, como febre, formigamento e vômito, e esses efeitos eles passam rapidamente, e depois a pessoa não sente mais fome, sede, nem depressão, e tem sua imunidade aumentada durante um longo período. Isso é bastante útil para as temporadas de caça, nas quais os indígenas eles podem passar mais de um mês fora da floresta, caçando. Então, isso é uma propriedade utilizada apenas para os indígenas, não é utilizada para a gente, hein? Pelo amor de Deus. Os anfíbios, eles vão ser divididos em três grandes grupos, de acordo com o formato do seu corpo, e eles vão ser classificados da seguinte forma: ápodes. Ápodes vem do grego aí, o a, aquele prefixo de negação, não, e podes, membros, ou seja, eles não possuem membros, tá vendo aqui? Parece uma cobra, uma minhoca, enfim, obviamente é um anfíbio. Eles são representados aí pelas cecílias, que popularmente podem ser chamadas de cobras cegas. Eles não possuem membros, como a gente consegue observar aí na imagem. Eles são animais tanto de ambiente aquático ou terrestre. Essas espécies respiram através de pulmões simples e vivem embaixo da terra. Por que que ela é chamada de cobra cega popularmente? Porque os olhos delas são muito pequenos e eles não conseguem enxergar tão límpido e cristalino como a gente. Eles detectam apenas as suas presas, as minhocas, insetos e vermes, que são utilizando aí receptores químicos. Então,
O olho dela é recoberto por uma membrana, por isso que ela não tem a visão tão boa. No Brasil, podem existir espécies aquáticas na Amazônia e terrestres, sendo difícil de encontrá-las por viverem no subsolo. Os ápodes, eles são dioicos, realizam fecundação interna e nós temos espécies ovíparas e vivíparas. Só relembrando, ovíparas põem ovo, vivíparas como a gente, se desenvolve dentro do corpo da fêmea. Outro grupo é o grupo aí dos urodelos. Os urodelos têm como representante tritões e salamandras. Eles são anfíbios aí de hábitos noturnos, que vão viver em regiões que sejam bastante arborizadas. Eles têm corpo alongado, membros curtos e cauda bastante longa. Ele é bastante parecido com o lagarto, mas ele não tem escama. Essas espécies, elas têm a capacidade de regenerar os membros e a cauda, caso eles sejam aí decepados. Também produzem um veneno a partir de uma glândula localizada na cabeça, e isso tem função de proteção contra os seus predadores. Dessa maneira, quando eles são atacados, podem levar outros animais a óbitos ao liberarem aí o seu veneno. Ao contrário dos demais anfíbios, as salamandras, essa daqui que está sendo mostrada, ó. Então, membros curtos e a cauda bem longa. As salamandras, elas conseguem se acasalar no ambiente terrestre. Após a fecundação, os ovos se desenvolvem dentro do órgão genital da fêmea. Em seguida, as larvas são liberadas na água pela fêmea e sofrem metamorfose. Na maioria das espécies, os adultos perdem a capacidade de viver dentro da água. Então, eles, na fase adulta, vivem em ambiente terrestre. A glândula de veneno, ó, fica aqui, ó, nessa região, sempre atrás dos olhos. Por quê? Quando vão ser abocanhados, pegam ele dessa maneira, né? Então, a parte dos olhos da boca entra dentro da boca aí do outro predador. Eles, neste caso, são a presa. Então, quando comprimidas essas glândulas, liberam aí os venenos e, dessa maneira, o animal solta eles e eles conseguem fugir. Aqui ele fala pra gente da diferença de sapo, rã e perereca. Vamos falar primeiro do grupo deles e depois a gente volta para cá. Então, ó, no grupo dos anuros, vem do grego aí a, não e nuro, cauda, ou seja, esse grupo aqui não possui cauda, e esse grupo é o que é representado, é o mais conhecido por sapos, rãs e pererecas. São anfíbios aí sem caudas. Nós temos aí o grupo com maior diversidade de espécie, e ele está presente em todos os continentes. Eles se locomovem aos saltos, a partir de uma estrutura do esqueleto que é adaptada para esse tipo de locomoção. Eles são carnívoros e a grande maioria utiliza a visão para detectar as presas. Eles têm uma visão bem boa. As espécies são dioicas, ou seja, têm machos e fêmeas, que têm características diferentes. A maioria é ovípara de fecundação externa, em que as fêmeas depositam seus óvulos na água e os machos liberam seus espermatozoides sobre ele, e aí acontece a fecundação. Tem uma característica bastante interessante entre os anfíbios, que é a vocalização dos machos para a atração das fêmeas. Cada espécie de sapo, perereca ou rã tem um canto específico e é reconhecido apenas pelo parceiro da própria espécie. É aquele quachar que a gente ouve o sapo fazer. Então, quando a gente ouve o sapo quachar, aquele rubbit lá, é porque ele está buscando uma fêmea para poder se acasalar. Olha a diferença entre sapo, rã e perereca agora, ó. Os sapos têm a pele mais rugosa e vivem em terra firme, procurando ambientes aquáticos para se reproduzir. Eles não conseguem dar grandes saltos, pois têm as patas mais curtas. Apresentam glândula de veneno na região dorsal. As rãs têm membros posteriores mais longos, conseguindo dar grandes saltos, e têm dedos ligados por membranas. Elas vivem em lagoas e apresentam a pele lisa e brilhante. Suas glândulas de venenos estão localizadas nas costas. Já as pererecas são menores e mais coloridas que os demais animais, com olhos saltados e pele lisa.
Elas preferem viver em árvores,